Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson e nesse vídeo nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios de revisão envolvendo potenciação e radiciação. E aí dentro desses dois tópicos, todas as suas propriedades envolvidas, no caso das potências também a notação científica, problemas e as questões que vocês precisam estudar aí para as próximas avaliações, ok? Então, vamos lá. Olha só, começamos aqui com a questão número 1. Diz o seguinte: a área territorial da América Central é de aproximadamente 523 mil quilômetros quadrados. Assinale a alternativa que apresenta essa área em potências de base 10. Bom, primeiramente então vamos reescrever aqui o número 523 mil quilômetros quadrados. E aí a gente sabe que quando a gente quer escrever um número em potência de base 10, a gente quer escrever ele de uma forma mais simplificada, né? Usando as propriedades das potências. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou fazer a contagem das vírgulas, né? Então a gente faz o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escrevesse esse número em notação científica, né, que é entre 1 e 10, ele ficaria 5,23 vezes 10 na quinta potência. Observando os resultados, a gente vê que nós não temos essa resposta, né, aqui, 10 na quinta. Então, esse resultado não está em notação científica. Vou mudar um pouquinho, então. Eu vou fazer o seguinte, vou ir até o 523. 1, 2, 3. Aí ficaria 523 vezes 10 ao cubo. Observando aqui as alternativas, nós também não temos essa resposta, certo? Nós temos aqui um que está parecido, que é o 10 na quarta. Porém, não é esse. Então, vamos fazer a contagem diferente. Vamos então agora até o 52,3. 1, 2, 3, 4. E aí a gente consegue achar a letra B, visto que nós vamos ter aqui 52,3 vezes 10 na quarta potência, né? Eu fiz aqui uma alteração da vírgula, né? Diminuindo ela aí, para que a gente consiga achar a alternativa correta. Questão número 2. Considere que a distância média da Terra à Lua é de cerca de 400 mil quilômetros e a distância média da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Com base nessas informações, em relação à Terra, o Sol está N vezes mais longe do que a Lua. Qual é o valor de N? Bom, essa ideia de N vezes é você pensar o seguinte, né? Quantas vezes em relação à Terra o Sol está mais longe que a Lua? Então a gente tem que entender que utilizando esses dois números aqui, né? Obviamente que o 150 milhões é muito maior que o 400 mil. Mas quando eu faço a pergunta de quantas vezes ele é maior, isso é a ideia de uma divisão, né? Basta que eu divida o maior pelo menor e eu vou estar encontrando quantas vezes esse número cabe dentro desse número, que aí dá a ideia da questão. Então, olha só, eu vou pegar aqui os 150 milhões e vou dividir eles por 400 mil. Bom, antes de tudo eu posso fazer aqui algumas simplificações. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui, eu posso também simplificar com os de cima. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai sobrar para a gente aqui 1.500 dividido em 4. E 1.500 dividido por 4, se eu fizer a divisão, eu vou encontrar 375. Logo, a resposta correta aqui só pode ser a letra D, indicando que a distância do Sol em relação à Terra é 375 vezes maior que a distância da Terra até a Lua, ok? Então, aqui chegando na questão número 3. A metade de 2 elevado a 100 é igual a... Bom, a gente sabe que para calcular a metade de qualquer número, a gente sempre divide ele por 2. Então, eu estou aqui dividindo 2 elevado na potência 100 por 2. E quando eu faço essa escrita, eu percebo aqui que eu tenho, na verdade, uma divisão de potências de mesma base, né? 2 na potência 100 dividido por 2 na primeira potência. E aí basta que a gente use as propriedades da potência, né? Eu conservo a base e diminuo os expoentes. 100 menos 1 é igual a 99. Então, a metade de 2 elevado a 100, letra C, 2 elevado a 99.
Questão de número 4. Em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva de um número. Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? Olha só, a gente sabe calcular quanto que é 3 elevado na potência 45. Bastaria fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 45 vezes essa repetição de multiplicação por 3. Claro que numa questão, essa não é a ideia, visto que isso dá muito trabalho. Imagina, 9 elevado à potência 21, 243 elevado a 8. Não é essa a ideia, porque a própria questão diz para nós o seguinte: usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? Bom, o que nós podemos fazer com esse número 3 aqui, com esse 9, com esse 243 e com esse 281? Eles têm algo em comum. Todos eles são múltiplos do 3. Então, eu posso reescrever esses números em potências de base 3. O 3 eu vou deixar assim, 3 elevado na 45. Agora, a gente sabe que 9 dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Logo, a gente sabe que o 9 ele é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. E como é 9 elevado na 21, isso é 3 ao quadrado elevado na 21. Mesma coisa para o 243. O 243 pode ser dividido em 3, que dá 81, que quando eu divido por 3 dá 27, que quando eu divido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, percebam que o 243 ele é 3 elevado na quinta potência. Então, se eu tenho 243 elevado na oitava, eu tenho 3 elevado à quinta potência e tudo isso elevado à oitava potência. E 81, eu percebo aqui, ó, só, que ele é 3 elevado a 1, 2, 3, quarta potência, né? Então, 3 elevado na quarta, e aqui como eu tenho 81 elevado na 12, é 3 elevado à quarta potência elevado a 12. E observem que agora eu encontrei potências de potências. Logo, quando a gente tem potências de potências, a gente deve multiplicar os expoentes. É uma das propriedades da potenciação. Então, eu vou ter aqui na letra A 3 elevado na 45. Na letra B, 3 elevado na 2 vezes 21, 42. 3 elevado na quinta, elevado na oitava. 5 vezes 8, 40. Então, eu tenho 3 elevado à potência 40. E aqui, 3 elevado na quarta, elevado na 12, 4 vezes 12, 48. E aí, se eu observar aqui os números que eu tenho, eu vou perceber que o maior deles é, obviamente, agora aqueles que têm o maior expoente, visto que as bases são todas iguais. Então, é claro que o maior número tem que ser o 3 elevado na 48. Afinal, aqui nós vamos ter 48 multiplicações do 3 por ele mesmo. Então, a alternativa correta, letra D. Ok? Questão de número 5. O valor da expressão 2 elevado a negativo 2 menos 2 elevado a negativo 3 dividido por 2 ao quadrado é igual a... Bom, aqui nós temos uma questão que vai envolver também propriedades da potência, né? Mais especificamente os expoentes negativos. Então, nós vamos resolver isso. Uma coisa de cada vez. Eu vou copiar novamente aqui a expressão para a gente fazer ela em etapas. Bom, primeira coisa. Quando nós temos aqui um expoente negativo, nós precisamos lembrar que embaixo desse 2 tem o 1. Então, isso é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a negativo 2. Logo, a gente sabe que quando temos os expoentes negativos, a ordem é inverter a base e aí o expoente vai ficar positivo. A mesma forma para esse aqui, né? Então, vai ficar 1 meio elevado ao cubo. E tudo isso dividido por 2 elevado ao quadrado. Bom, nós podemos aqui resolver essas potências. Nós temos que 1 meio elevado ao quadrado menos 1 meio elevado ao cubo, a gente vai resolver uma coisa de cada vez. Isso não pode ser... Aqui a gente não pode aplicar nenhuma das propriedades da potência no sentido da multiplicação e divisão, visto que nós temos uma diferença, né? Então, nada de somar ou diminuir expoentes aqui. 1 meio ao quadrado é 1 quarto, menos 1 meio ao cubo é 1 oitavo. E aí tudo isso eu posso estar dividindo por 2 elevado ao quadrado,
que é 4. Então, fazendo aqui 1/4 menos 1/8, eu posso calcular o MMC entre eles. O MMC de 4 e 8 é o próprio 8. Para o 4 virar 8, ele é multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. O 8 para o 8 não mudou nada. Então, aqui continua 1. 2/8 menos 1/8, 1/8. Então, aqui nós vamos ter 1/8 dividido em 4. E a gente sabe que embaixo desse 4 tem o número 1. Então, aqui nós temos uma divisão de frações. Na divisão de frações, a regra é: copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32, fazendo aqui a multiplicação de frações. E 1 sobre 32 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à quinta potência, visto que o 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E quando eu tenho isso aqui, 1 sobre 2 elevado à quinta potência, eu posso inverter novamente. E aí o que vai acontecer? O expoente fica negativo, né? Aqui fica o número 1 embaixo, que não vai fazer diferença, então eu não preciso escrever. Sempre que eu inverto uma fração, eu preciso mudar o sinal do expoente. Se ele está negativo, fica positivo. E nesse caso aqui, como ele está positivo, fica negativo. Então, o resultado, 2 elevado a negativo 5, a alternativa correta, letra D. Número 6. A número 6 é uma questão do Enem. Diz o seguinte: a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Bom, como que nós vamos resolver essa questão? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar as informações que a própria figura e o texto trazem para nós. Observem que nós temos que a proximidade da Terra desse asteroide é de 325 mil quilômetros, né? A gente vê essa informação ali dentro daquele quadrinho, 325 mil quilômetros. E aí ele pede qual que é a menor distância que esse asteroide passou da Terra. Observando os resultados, nós vemos aqui nas alternativas, né, que os números estão entre 1 e 10, ou seja, 3,25. E a gente vai concluir que ele escreveu esse número em notação científica. Então, como que nós escrevemos 325 mil quilômetros em notação científica? Para escrever um número em notação científica, é só a gente deslocar a vírgula de forma que esse número fique entre 1 e 10, né? Que ele seja maior que 1 e menor que 10, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, observem aqui que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 3,25 vezes 10 na quinta potência. Isso, claro, continua sendo em quilômetros. Logo, a alternativa correta aqui só pode ser a letra D. Número 7. Em um texto publicado na Folha de São Paulo, né, em setembro aí de 2007, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Escrito em potência de 10, 1/10 de bilionésimo é... Bom, então a gente aprendeu o quê? Nós temos o seguinte: átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. 1/10 de bilionésimo de metro. 1/10 de bilionésimo de metro. O que é 1 bilionésimo de metro? 1 bilionésimo de metro é 1 sobre 1 bilhão. Então, 1/10 de 1 bilhão. 9 zeros. Aqui está escrito 1/10 de bilionésimo de metro. E ele pede para escrever isso em potência de base 10, né? Quanto que é 1/10 de bilionésimo? Primeiro de tudo, na matemática, quando nós temos uma fração de quantidade, aqui nós temos uma fração de uma quantidade que é muito pequena. Esse D na matemática, ele é 1 vezes. E aí basta que a gente faça aqui uma multiplicação de frações no primeiro momento. 1 vezes 1, 1.
10 vezes 1 bilhão é 10 bilhões. Então, 10 bilhões. Bastante zero. E agora, eu vou escrever esse número em potência de base 10. Bom, observem que aqui, no denominador, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a negativo 10. A ideia das potências de base 10. E aí, nós vamos ter o seguinte. Como que vai ficar esse número, né, quando a gente transformar ele em notação científica? Ele já está, de certa forma, em notação científica, porém aqui nós temos uma fração ainda, né? E essa fração, o que a gente vai precisar fazer? Nós precisamos ainda inverter ela. E quando eu inverter, ela vai ficar assim e o expoente vai se tornar positivo 10, né? Aliás, aqui ele está positivo, perdão, ele continua positivo e agora sim ele vai se tornar negativo. Então fica 10 elevado a negativo 10. A alternativa correta, letra C. Número 8. Considere as afirmações abaixo onde A e B são números reais. Certo, temos aqui então as afirmações 1, 2, 3 e 4. E nós vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com as propriedades das raízes. Temos o seguinte, raiz quadrada de A elevado ao quadrado é A. Sim, né? Nós aprendemos que aqui tem o 2 e que a gente pode fazer essa simplificação. Logo, o resultado é A. Agora, quando eu tenho uma soma, eu não posso vir aqui e simplificar os expoentes com a raiz. Eu só posso fazer isso quando for uma multiplicação, que é o caso da alternativa 3. Quando é uma multiplicação, aí sim eu posso fazer isso. Então, a número 2, ela está errada, né? Isso é falso, visto que eu só posso fazer essa simplificação dos expoentes com o índice da raiz quando aqui dentro for uma multiplicação. Como aqui nós temos uma adição, a número 2 é falsa. Na número 3, diz que quando eu tenho raízes de multiplicação, uma raiz de uma multiplicação, eu posso separar na multiplicação das raízes. É verdade, existe uma propriedade das raízes que diz que quando eu tenho o número A vezes B, eu posso separar em raiz de A vezes a raiz do B. Então, a número 3 está correta, verdadeira. E a número 4 diz que quando eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu posso separar aqui na fração das raízes, sendo que o b vai ser diferente de zero, visto que, por mais que exista a raiz quadrada de zero, eu não posso ter uma fração que o denominador seja zero, né? Por isso que ele está dizendo que o b sempre tem que ser diferente de zero. Isso é verdade. Quando eu tenho a raiz quadrada de a sobre b, eu posso separar isso na raiz de a sobre a raiz de b. Ali a diferença na número 4 é que eu tenho o expoente 2. Tudo bem, a gente sabe que depois poderíamos aqui fazer uma simplificação, né? Mas o que está aqui na alternativa 4, né, na afirmação número 4, é verdadeiro. Então, aqui observando as alternativas, nós podemos marcar a letra C, que diz que apenas a segunda afirmação é falsa, né? A número 1, a número 3 e a número 4 são verdadeiras. Então, somente a número 2 é falsa, ok? Número 9. Simplificando essa expressão, encontramos. Então, nós temos o seguinte. Vamos organizar aqui melhor as coisas. Eu vou copiar novamente para que a gente consiga fazer um cálculo mais com calma. Então, nós temos isso vezes. A gente sabe que aqui ó, entre o parênteses tem um vezes que não vai aparecer. Nós temos a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica do 24. Como é que vai ficar isso? Bom, a gente não consegue aqui, só olhando, calcular nenhuma delas. Porém, a gente pode utilizar a propriedade distributiva, né? Que é a multiplicação dos dois binômios. Então, eu posso multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica do 3. Nós temos aqui uma multiplicação de raízes. Como as duas raízes têm o mesmo índice, que é 3, eu posso fazer a multiplicação do 9 pelo 3 direto. Então, nós vamos ter aqui raiz cúbica de 9 vezes 3, 27. Depois, eu vou ter aqui uma outra multiplicação, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica do 24. Então, isso vai ser positivo, raiz cúbica de 9 vezes 24. 9 vezes 24
9 vezes 4 aqui é 36, 9 vezes 2 é 18, mais 3, 21. Raiz cúbica de 216. Seguindo aqui, eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Isso aqui ficaria assim, 1 vezes a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Embaixo aqui tem 1, e a gente pode fazer o que aqui, né? 1 vezes raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 vezes 1, raiz cúbica de 3. E a gente sabe que um número dividido por ele mesmo sempre é 1 o resultado, né? Então, 1 sobre a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3, positivo 1. Mais raiz cúbica de 3, né? 1 sobre a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica do 24, fica assim. 1 sobre a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica do 24, aqui tem 1. 1 vezes isso, isso. Isso vezes 1, isso. E a gente sabe que aqui, ó, a raiz cúbica de 24 dividido pela raiz cúbica de 3 é uma divisão de raízes com índices iguais. Então, eu posso dividir ali o 24 pelo 3, que dá 8, né? E a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, aqui vai o 2. Qual vai ser o valor da nossa expressão? Raiz cúbica de 27, 3. Mais raiz cúbica de 216 é 6, né? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Mais 1, mais 2. 3 mais 6, 9, 10, 12. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Número 10. Assinale a alternativa correta. Letra A. 2 vezes a raiz de 16 é raiz de 32? 2 vezes a raiz de 16 é raiz de 16 mais raiz de 16. E a gente sabe que nós não podemos somar isso aqui, né? Quando nós temos raiz de 16 mais raiz de 16, nós só podemos dizer que isso é 2 vezes a raiz de 16. A adição e subtração de radicais pode ser feita quando eles são semelhantes, porém, a gente não pode somar os radicandos, né? A gente só faz isso na multiplicação e divisão. Então, a letra A é falsa. Letra D. Letra B, né? Raiz quadrada do 50 menos a raiz do 32 é a mesma coisa que a raiz de 2? Bom, eu posso analisar isso fazendo a decomposição, né? Então, eu sei que a raiz quadrada do 50 vai ser o seguinte. Se eu pegar o 50 e fizer a decomposição, eu vou encontrar esse resultado aqui. Logo, raiz do 50 é 5 ao quadrado vezes 2, que aqui eu posso simplificar, vai ficar 5 raiz de 2. Agora, a raiz do 32, eu posso pegar aqui o 32, fazer a simplificação dele. Eu vou ter isso aqui. Ou seja, raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Fazendo aqui as simplificações, eu fico com 2 vezes 2 lá fora, vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. E aí percebam o seguinte, né? Na letra B, ele diz raiz de 50 menos raiz de 32 é raiz de 2. Como a raiz do 50 é 5 raiz de 2 e a raiz do 32 é 4 raiz de 2, e eu faço aqui a subtração, 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 dá 1 raiz de 2, né? Como esse 1 não precisa aparecer, percebam que a letra B aqui vai ser a alternativa correta, né? A letra C não está correta, porque, como eu falei, eu não posso somar os números que estão ali dentro. A letra D também não faz sentido. E 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 são 7 vezes a raiz de 2, que está bem longe de ser 14, certo? Então, número 10, a alternativa correta, letra B. Número 11. O número, que é resultado dessa expressão, é igual a... Bom, nós temos aqui uma expressão envolvendo raízes e eu tenho as alternativas que apresentam a resposta correta dela, né? Uma dessas alternativas vai apresentar. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos organizar. Vou copiar aqui de novo para a gente conseguir visualizar um pouco melhor as coisas. Primeiro de tudo, a gente precisa observar que nós temos uma multiplicação e ainda que aqui embaixo nós temos uma coisa que é raiz de raiz, né? Radical de um radical.
A gente sabe que aqui tem 2. E nós também já sabemos que quando nós temos radical de um radical, nós devemos multiplicar os índices. Então, nós vamos ficar aqui com raiz quadrada de 2, dividido por 2 vezes 3, 6, raiz sexta de 2 elevado na quinta potência. Tudo isso vezes a raiz cúbica de 2. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Aqui eu tenho 1, certo? E aqui em cima, eu consigo visualizar uma multiplicação de raízes, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2. Nós também aprendemos que quando nós fazemos uma multiplicação, nós precisamos ter aqui os índices iguais. Então, aqui deveria ter um 2. Tem um 2, na verdade. E aí, para mim conseguir fazer essa multiplicação, eu preciso deixar esses índices iguais. Então, o que eu vou fazer? Ó, isso vezes 1 é isso. Vou deixar aqui. E aí, em cima, eu vou trabalhar com essa ideia da multiplicação das raízes, deixando índices delas iguais. Qual que é o número comum ao 2 e ao 3? É o 6. Então, eu vou ter uma raiz cúbica, uma raiz sexta, né, desses números. E aí, percebe-se o seguinte, para esse 2 aqui, ó, virar o 6, ele tem que ser multiplicado por 3, né, que daí ele vira aquele 6 que está lá. Logo, o expoente que tem aqui em cima do 1 também vai ser multiplicado por 3. Então, a gente vem para cá com 2 elevado ao cubo. Vezes. O expoente 3 que está aqui, para se transformar naquele 6, ele também vai ter que ser multiplicado por 2. Então, o expoente 1 que está aqui também vai ser multiplicado por 2. Logo, eu venho para cá com 2 elevado ao quadrado. Melhorando aqui, a gente percebe que dentro da raiz, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu posso transformar isso na multiplicação das potências, aí 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu conservo a base e somos expoentes. E como isso está dividido por um número que é igual a ele, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. A alternativa correta aqui, letra C. A número 12 é uma questão envolvendo potências, só para calcular as potências, né, a título de revisão. Então, vamos calcular aqui as potências, olha só. Letra A, negativo 7 ao quadrado. Quando o negativo está dentro do parênteses, tudo bem. A gente tem que usar a regra que a base negativa expoente par e resultado positivo. Que é o caso da letra B, né? Olha a letra B. Negativo 5 ao quadrado tem que ficar positivo 25. Porque menos 5 vezes menos 5 é positivo 25. Sempre que a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Agora, na letra A, é negativo 7 ao quadrado. Como não tem parênteses, tem menos e tem potência, a gente sempre resolve primeiro a potência. 7 ao quadrado é 49, e aí vem o negativo na frente. Que é o mesmo caso da letra C. 2 na quinta potência é 32, e aí vem o negativo na frente. Agora, já na letra D, nós temos negativo 2 na quinta potência. Base negativa, expoente ímpar, o resultado continua sendo negativo, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é positivo 32. Só que menos 2 vezes menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, tem que ser negativo 32. Aqui, primeiro de tudo fazendo a potência, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. 3 na quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Só que ainda tem esse menos na frente, né? Então, a gente sabe que o menos antes do parênteses sempre vai transformar o que está lá dentro no oposto do que é. Então, negativo 81. A letra F diz o seguinte. Negativo 3 ao cubo. Negativo 3 ao cubo, nós temos uma base negativa, expoente ímpar. Então, o resultado continua sendo negativo. Só que com aquele negativo que está antes do parênteses, né, a gente sabe que como o negativo muda o sinal do que está dentro do parênteses, isso aqui vai ficar positivo 27. Letra G, potência de uma fração. É só a gente aplicar o expoente para o numerador e para o denominador. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Já na letra H, nós temos também a potência de fração, porém o expoente é negativo.
Então, o primeiro passo aqui é nós invertermos a base, aí o expoente vai ficar positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 5 ao cubo é 125 e 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 125 oitavos negativos. Letra I, base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 elevado na quarta potência é 1 e 2 elevado na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 16. A gente sabe que quando é negativo também não precisa necessariamente escrever ali o mais na frente, né? Letra J, todo número elevado na zero é igual a 1. Letra K, 6 elevado a negativo 2. A gente sabe que embaixo desse 6 tem 1, então base com o expoente negativo. O primeiro passo aqui é nós invertermos a base, e aí o expoente vai ficar positivo. E 1/6 ao quadrado é 1 sobre 36. Mesmo caso da letra L, né, nós temos um expoente que é negativo, então basta que a gente aqui inverta a base. E aí o expoente vai ficar positivo. E como ele é 1, o resultado é o próprio 5 oitavos, porque todo número elevado na 1 é igual a ele mesmo. Olha a letra N. Todo número elevado na 1 é ele mesmo. Letra M. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ok? E a letra O também, base negativa agora, só que expoente par, resultado positivo. 2 ao quadrado, opa, primeiro passo da letra O, expoente negativo. Preciso inverter a base. Agora sim o expoente fica positivo 2, e eu observo que eu tenho base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4. Lembrando sempre que, se for possível, nós devemos simplificar as frações que são resultados, tá? Nesse caso aqui, todas as frações são irredutíveis, então a gente não consegue simplificar mais nenhuma delas. Número 13. Simplifique as expressões abaixo utilizando as propriedades das potências. Bom, nós temos aqui na letra A uma divisão, né, porque é representado aqui pela fração, mas antes de fazer a divisão, eu vou trabalhar com cada parte dessa fração, primeiro com os numeradores e depois denominadores. Em cima nós temos 10 elevado a negativo 3 vezes 10 elevado na quinta. Isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e somos expoentes. Se eu devo 3 e tenho 5, eu ainda fico devendo, fico com positivo 2, né? Porque eu tenho aqui negativo 3 mais o 5. Então, se eu devo 3 e tenho 5, eu fico com 2. Embaixo nós temos 10 elevado à primeira potência vezes 10 na quarta. Então, multiplicação de potência de mesma base, conservo a base e somos expoentes. E agora, não precisa aparecer esse mais aqui, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base e diminuo os expoentes. 2 menos 4, se eu tenho 2 e eu tiro 4, eu fico devendo 2, né? Então, isso fica 10 elevado a negativo 2. Letra B. Na letra B eu tenho tudo isso dividido por tudo aquilo. Então, primeiro a gente sempre resolve o que está dentro dos parênteses. Dentro desses parênteses aqui, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, basta que eu, em primeiro lugar, some os expoentes e conserve a base. Então, conservo a base, que é o 7. E aí, ó, 4 mais negativo 3 mais 2. Se eu tenho 4, devo 3, eu fico com 1. E se eu tenho 1 e tenho 2, eu fico com 3. Isso tudo dividido por... Aqui dentro eu tenho uma divisão de potências de mesma base, então eu preciso diminuir os expoentes. Ó, 7 ao cubo dividido por 7 na menos 2. Eu conservo a base e tenho que fazer 3 menos negativo 2. Esse menos é da regra, né? E esse aqui é o do próprio expoente. Então, eu vou ficar com... Se eu tenho aqui um menos antes do parênteses, ele transforma o que está dentro do parênteses no oposto, né? Então, fica 3 mais 2. Logo, eu vou ter aqui 7 elevado na quinta potência. E aí, 7 ao cubo dividido por 7 na quinta,
novamente uma divisão de potências de mesma base. Conservo a base e diminuo os expoentes. 3 menos 5, negativo 2. Letra C. 2 elevado a menos 3 vezes 2 na quinta, dividido por 2 vezes 2 na quarta. Bom, eu tenho aqui o seguinte. 2 elevado a negativo 3 vezes 2 na quinta, né? Trabalhando aqui com os numeradores, eu tenho que manter a base e somar os expoentes, porque é uma multiplicação. Então, se eu tenho 3 mais 5, eu fico com 2. Dividido por 2 na primeira vezes 2 na quarta, 2 na quinta. Divisão agora, né, de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Conservo a base e diminuo os expoentes. 2 menos 5, negativo 3. Aqui a gente poderia até calcular as potências, né, que são os resultados, mas ele não está pedindo para fazer isso, ele só está pedindo para simplificar as expressões. Então, estamos simplificando elas. Se for necessário, a gente calcula. Na letra D, nós temos potências de potências, né? Então, primeiro a gente precisa fazer isso e multiplicar os expoentes. Então, 5 vezes 2, x na 10, vezes 2 vezes 3, x na sexta. Tudo isso dividido por x na quarta. Aqui no numerador nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, então eu somo os expoentes. E embaixo eu tenho x na quarta. E agora, divisão de potência de mesma base, toda fração é uma divisão. X na 16 dividido por x na quarta, 16 menos 4, né, diminuindo os expoentes, x na 12. Então, feito aqui a número 13. A questão de número 14 é uma questão que vai envolver as operações também com os radicais, porém, a gente pode antes calcular essas raízes, né? A gente olha para elas e percebe que nós temos aqui raízes exatas, então a gente consegue resolver elas. A raiz cúbica de 216 é 6, e a raiz quadrada de 225 é 15. 6 mais 15, nós vamos ter aqui o resultado 21. Letra B. Raiz cúbica de negativo 27. Sempre que a raiz tiver um índice par e o número, né, o radicando for negativo, ela existe. Ela não vai existir quando esse número for par e esse número aqui for negativo, ok? Questão de número 14, nós temos letra A, raiz cúbica do 216 mais raiz cúbica do 225. Como ele está pedindo para a gente calcular o valor das expressões, a gente percebe que elas têm resultados exatos, né, as raízes isoladamente. Então, eu posso aqui calcular elas. A raiz cúbica de 216 é 6. A raiz quadrada de 225 é 15. 6 mais 15, 21. A raiz cúbica do negativo 27 é negativo 3. Quando o índice da raiz for ímpar e o radicando for negativo, ela existe. Porém, quando esse cara aqui for par e esse radicando for negativo, aí sim que ela não existe. Então, negativo 3 menos a raiz quadrada de 289 é 17. Se eu devo 3 e eu devo 17, eu devo 20. Ok? Então, os resultados aqui da questão 14. A questão 15 pedia para a gente simplificar utilizando as propriedades dos radicais. Raiz quadrada de 243 e raiz quadrada de 81. Como ele manda a gente utilizar as propriedades, é isso que eu vou fazer, né? A raiz quadrada de 243 e a raiz quadrada de 81, como elas estão se dividindo, e eu tenho aqui que os índices são iguais, né? São duas raízes quadradas, eu posso fazer essa divisão. 243 dividido por 81. E 243 dividido por 81 é 3. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 3, né? Porque 243 dividido por 81 dá 3. Simplifiquei. Na letra B, a mesma coisa. Eu tenho a raiz quadrada do 49 dividido pelo 81. Bom, se eu for utilizar aqui a propriedade, o que eu posso perceber? O 49 e o 81, eles aqui têm algo em comum, né? Eu posso calcular aqui a raiz quadrada dos dois. Tanto
o 49 é um número quadrado perfeito quanto 81. Então, raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 81, 9. 7 nonos. E eu nem posso simplificar aqui essa fração. Na letra C, eu tenho aqui uma multiplicação no numerador dessa fração. Então, eu posso, como as duas são raízes quadradas, eu posso fazer essa multiplicação, né? Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 36, dividido pela raiz de 2. Bom, raiz quadrada de 36 é 6, e raiz quadrada de 2 aqui vai ser a raiz quadrada de 2. Aqui eu não consigo fazer nada além disso. A única coisa que eu posso fazer é racionalizar esse denominador, visto que eu não posso, né, ter aqui uma raiz no denominador. Então, utilizando o primeiro caso da racionalização, eu vou aqui multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2, de forma que eu tenha o seguinte: 6 vezes a raiz de 2 é 6 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou ter aqui raiz de 4. E aí fica 6 raiz de 2, dividido pela raiz do 4, que é 2, e 6 dividido em 2, 3 raiz de 2. Ok? Letra C. Na letra C, nós temos raiz quadrada de 12 vezes a raiz quadrada de 6, dividido pela raiz de 2. Bom, aqui é para a gente utilizar as propriedades dos radicais. Uma possibilidade que eu tenho aqui é multiplicar o 12 pelo 6. Quando eu faço 12 vezes 6, eu encontro 72. Eu posso fazer essa multiplicação porque aqui é 2 e aqui é 2, né? Quando eu tenho multiplicação de radicais com os mesmos índices, eu posso só multiplicar os radicandos. Então, 6 vezes 12, 72, dividido pela raiz de 2. E, novamente, como eu tenho aqui duas raízes que são quadradas e eu tenho uma divisão, eu posso efetuar essa divisão, né? Raiz quadrada de 72 dividido pela raiz quadrada de 2, eu posso dizer que é o 72 dividido em 2, e isso vai dar raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Na letra D é algo muito parecido, né? Porque eu tenho aqui o seguinte: raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 2, como 5 vezes 10 vezes 2 dá 100, eu vou ter a raiz quadrada de 100 dividido pela raiz do 4. Raiz de 100 é 10, raiz de 4 é 2, e 10 dividido em 2, 5. Ok? Questão de número 16. Resolva as multiplicações e simplifique quando possível. Então, aqui nós vamos utilizar as ideias das multiplicações envolvendo raízes e também simplificar assim que for possível. Como todas as raízes que nós temos aqui são quadradas, pelo menos a gente não precisa aí trabalhar com a ideia de mudar os índices das raízes, né? Então, vai ficar um pouco mais fácil. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 30. E aí, de acordo com o exercício, eu tenho que ver se eu não consigo simplificar a raiz do 30. 30 dá por 2, que dá 15. Que dá por 3, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1. Percebam que os números são todos diferentes, então eu não consigo formar um quadrado para fazer simplificação. Então, deixo ali raiz de 30, né? Agora, na letra B eu tenho o seguinte: raiz de 15 vezes raiz de 2 vezes raiz de 4, antes de qualquer coisa, a raiz de 4 é 2. E aí, raiz de 15 vezes raiz de 2, raiz de 30. Então, fica 2 vezes a raiz de 30, né? Por causa desse 2 aqui. Aqui na letra C, nós temos o seguinte: 5 vezes 8, 40. Raiz de 5 vezes raiz de 6, raiz de 30. Que a gente já sabe que não dá para simplificar, né? Sempre que nós temos multiplicação de raízes com coeficientes na frente, a gente primeiro multiplica os números que estão na frente, que são os coeficientes, e depois as raízes. Na letra D, nós temos um número que está multiplicando o que está dentro dos parênteses. Então, eu preciso utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes a raiz de 5, 2 raiz de 5. 2 vezes positivo raiz de 6, positivo 2 raiz de 6. E aqui não tem o que a gente simplificar, né?
Na letra E, nós temos também essa mesma ideia, uma multiplicação, né? Tem um número na frente do parênteses, então eu tenho que multiplicar os que estão lá dentro. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15, menos raiz de 5 vezes negativo raiz de 7, negativo raiz de 5 vezes 7, 35. Então, fica assim, porque nenhuma dessas também, se a gente fizer a decomposição, a gente não vai conseguir simplificar elas. Na letra F, nós poderíamos fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Porém, nós estamos percebendo que aqui nós temos o produto de uma diferença por uma soma. E para isso a gente pode se virar com um produto notável, que é o produto da soma pela diferença, né? Sempre que nós temos um número a mais b vezes um número a menos b, a gente pode diretamente fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável, né, que a gente estuda lá em álgebra, quando a gente trabalha com a ideia dos produtos notáveis. Então, eu vou utilizar isso. Em vez de eu fazer todas aquelas flechinhas, que são as multiplicações, né, a distributiva, eu vou fazer direto. Como eu tenho o produto de uma diferença por uma soma, né, a gente percebe que os números aqui são todos iguais. A única coisa que muda é o sinal do meio. A gente pode fazer o quadrado do primeiro, então a raiz de 2 elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então a raiz de 5 elevada ao quadrado. E aqui nós também podemos simplificar, porque nós temos 2 aqui e 2 aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado seria a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Como a raiz de 2 vezes a raiz de 2 da raiz de 4 e a raiz de 4 é 2, eu posso fazer isso aqui direto, né? Fica 2. Da mesma forma para a raiz quadrada de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 da raiz de 25, que é 5. Então, eu simplifico. E 2 menos 5, negativo 3. Ok? Então, feito aqui a questão 16. Questão 17, né? Resolver as multiplicações e simplificar quando for possível. Então, temos aqui na letra A, raiz de 72 dividido em 2. Como as duas raízes têm os índices iguais, eu posso fazer a divisão. 72 dividido em 2 é 36. E raiz de 36 é simplesmente 6. Agora, temos aqui a letra B. Raiz quadrada de 243 dividido pela raiz quadrada de 3. Também são duas raízes quadradas, eu posso dividir o 243 pelo 3. 243 dividido em 3 é 81 e raiz de 81, 9. Na letra C, mesma coisa. 363 dividido pela raiz de 3, se eu dividir o 363 por 3 dá 121 e a raiz de 121 é 11. Na letra D, eu tenho números na frente, então primeiro eu pego 12 e eu divido ele pelo 6. 12 dividido em 6, 2. 125 dividido em 5 vai ficar aqui uma raiz de 5 vezes o 25, que dá 125. Então, 125 dividido em 5, 25. 2 vezes a raiz de 25 é 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é igual a 10. Tá? Vindo aqui para 18, é uma questão que envolve geometria, mas é bem fácil, olha só. Calcule o perímetro do retângulo a seguir. Lembre-se, perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, eu tenho aqui na 18 que calcular o perímetro desse retângulo. A gente sabe que se aqui é 3 raiz de 5, aqui também tem que ser 3 raiz de 5 centímetros. E se aqui é 4 raiz de 5, aqui também é 4 raiz de 5. E primeiro de tudo, se perímetro é a soma dos lados de uma figura plana, para mim calcular o perímetro desse retângulo, eu vou ter que fazer a soma desses valores, né? Então, perímetro é igual a, vou somar aqui 3 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, mais 4 raiz de 5, mais 4 raiz de 5. Como aqui eu tenho uma soma de radicais, né, que são todos semelhantes, eu posso aqui efetuar as somas. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, 6 raiz de 5. Mais 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, 4 mais 4, 8, mais 6, 14. Então, isso aqui vai ficar 14 raiz de 5 centímetros. Esse aqui é o perímetro desse retângulo. Na 19,
Sabendo que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 e a raiz de 5 é aproximadamente 2,23, qual que é o valor aproximado disso aqui? Bom, primeiro passo, então, nesse tipo de questão, que envolve uma aproximação das raízes que já foi dado o valor, e aqui dá para nós raízes grandes, eu tenho que simplificar essas raízes e achar raízes de 2 e raízes de 5 para mim substituir por esses valores aproximados. Então, raiz quadrada de 450, eu vou tentar aqui fazer a decomposição. 450 dá por 2, que vai dar 225. 225 é um número que eu posso também dividir em 5. Eu vou encontrar aqui 45 quando eu efetuar a divisão. 45 dá por 5, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Bom, então significa que a raiz quadrada do 450 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Então, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, menos. Agora eu vou trabalhar com a raiz do 320. Então, 320 também eu posso aqui fazer a decomposição de, vai dar por 2. 320 dividido por 2 vai ser 160, que também dá por 2. Eu vou encontrar aqui 80, que dá por 2, que dá 40, que dá por 2, que dá 20, que dá por 2, que dá 10, que dá por 2, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, a raiz quadrada do 320, né, como eu tenho uma raiz quadrada, eu formo quadrados, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. E isso vai ser igual a... Aqui na primeira, eu consigo fazer uma simplificação, né? Na segunda também. E aí, o que vai acontecer? Esses números que eu simplifiquei, eles saem para fora da raiz, porque eu calculei. Então, fica 5 vezes 3 vezes a raiz de 2, menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes a raiz de 5. 5 vezes 3, 15 vezes a raiz de 2, menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes a raiz de 5, 8 raiz de 5. E agora, onde aparece aqui para nós raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 5, eu vou substituir pelos valores que foram atribuídos. Então, se eu tenho ali 15 vezes a raiz de 2, eu vou ter 15 vezes 1,41, menos 8 vezes a raiz quadrada de 5, eu vou ter 8 vezes 2,23. Efetuando aquelas multiplicações, né? Quando eu faço lá 15 vezes 1,41, eu vou ter como resultado 21,15. Essa multiplicação a gente pode fazer num rascunho depois. E quando eu tenho 8 vezes 2,23, eu vou encontrar 17,84, ok? E agora é só a gente fazer essa subtração. 21,15 menos 17,84. Subtração, né, com vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 4, 1. 8 menos 10 aqui fica... 1 menos 8 não dá, aqui vira 11. 11 menos 8 dá 3. Esse cara aqui vira 0, porque ele emprestou, então fica 10. Que menos o 7 aqui vai dar 3. E esse vira 1, que menos 1 dá 0, né? Então, o resultado aqui, 3,31. Então, resolvido aqui esse exercício 19, que é um exercício que envolve uma aproximação da raiz já dada para nós, e aí os cálculos que a gente tem que fazer em cima disso. A questão número 20 também é uma questão envolvendo geometria, né? Diz que nós temos um terreno quadrado que tem uma área de 2.250 metros quadrados. Qual que é a medida do lado desse terreno? Utilize para raiz de 10, 3,16. Bom, se nós temos um terreno quadrado, a gente precisa saber o seguinte, né? A área de um quadrado é lado vezes lado. Ou a gente pode dizer que a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Ele diz para nós que a área é igual a 2.250 metros quadrados. Ou seja, 2.250 metros quadrados é resultado de um lado vezes lado, né? Então, lado ao quadrado
dá 2.250 metros quadrados. Como é que eu vou descobrir que número L, que elevado ao quadrado, dá 2.250? Calculando, né, a raiz do 2.250. Que daí eu descubro que número que elevado ao quadrado dá 2.250. Isso é a raiz quadrada do 2.250. Então, fazendo aqui a decomposição, vou ter o seguinte. Dá para mim pegar o 2.250 e começar dividindo ele por 2, né? Então, 2.250 dividido em 2, eu vou ter 1.125. O 1.125 eu posso dividir por 3, porque 1 mais 1 dá 2, mais 2 mais 5 vai dar 9. Ou eu posso dividir por 5 também, tanto faz. Eu vou dividir aqui pelo 3, tá? Então, eu tenho 1.125 dividido em 3. Eu vou encontrar 375. 375 eu também posso dividir em 3, né? Porque a soma desses números aqui dá 15. Como o 15 está na tabuada do 3, 375 dividido em 3, eu vou ter aqui 125. Agora, 125 dá por 5, que dá 25, que dá 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Portanto, a raiz quadrada aqui do 2.250 é raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 5. Então, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Fazendo aqui a simplificação, nós vamos ter o seguinte, isso aqui e isso aqui. Então, o L vai ser igual a, o 3 e o 5 vão para fora, e lá dentro fica 2 vezes 5. Então, L é 15 vezes a raiz de 10. E aí, a raiz de 10, ele diz para nós que é 3,16. Então, eu vou fazer 15 vezes 3,16. Vamos efetuar aqui essa multiplicação, só para a gente relembrar um pouquinho, né, da multiplicação com decimais. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Espacinho, apaga as reservas. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Fazendo a soma, nós vamos ter aqui 7, 4. E agora, para pôr a vírgula, se eu tenho dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então, a medida do lado desse terreno, né, vai ser igual a 47,25 metros, né? Porque aqui foi dado em metro quadrado, ok? Então, calculado aí a medida do lado desse terreno. Na questão 21, diz para a gente aplicar as propriedades dos radicais e escrever eles na forma de uma só raiz, de um só radical. Então, como que fica aqui, ó? Na letra A, como nós temos raízes quadradas e é uma multiplicação, todas elas são raízes quadradas, é só multiplicar. Raiz de 13 vezes raiz de 6, 3 vezes 6, raiz de 18. E raiz de 18 vezes 2, 18 vezes 2 é igual a raiz de 36. E a raiz de 36 é 6, né? Próximo. Nós temos aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 18. Então, a gente sabe que quando nós temos raiz de raiz, nós podemos multiplicar os índices. Vamos ter a raiz sexta de 18, que não dá para calcular, então a gente deixa assim. Aqui na letra C, eu também tenho raiz quadrada de raiz quadrada. Então, o primeiro passo é transformar isso numa raiz quarta do 22. E aí, raiz quarta do 22 dividido pela raiz quarta do 2, eu tenho divisão de radicais com o mesmo índice, eu posso só fazer a divisão dos radicandos. Vai continuar a raiz quarta de 22 dividido em 2, 11. Na letra D, mesma coisa, né? Eu tenho a raiz cúbica do 18 dividido pela raiz cúbica do 9. Como as duas são raízes cúbicas, 18 dividido em 9, raiz cúbica de 2. Questão número 22, manda que a gente calcular, pede para a gente calcular a área de um quadrado de lado 2 raiz de 3 centímetros. Bom, a gente sabe que um quadrado, que esse aqui tá bem feio, mas a gente sabe que é um quadrado, vamos melhorar ele um pouquinho aqui. Tô sem régua, tá, galera? Então não fica tão bom o negócio.
Mas, se o lado dele, né, mede 2 raiz de 3 centímetros, então aqui é 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. O quadrado tem os 4 lados iguais. E a área de um quadrado é só fazer lado vezes lado, né? Ou a gente pode dizer que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Posso utilizar qualquer uma dessas fórmulas. Vou utilizar a primeira, tá? Então, se eu quero calcular a área desse quadrado, eu tenho que fazer 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Multiplicação de raízes, 2 vezes 2 é 4, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Como a raiz quadrada de 9 é 3, 4 vezes 3, a área desse quadrado vai ser 12 centímetros quadrados, né? Porque a área, quando a gente fala de área, é sempre unidades quadradas, ok? Então, tá aí a resposta. Questão 23, simplificar fazendo uso das propriedades. Então, aqui nós temos potências com os índices na forma de fração. É a regrinha da sombra e do sol, certo? Aquilo que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Então, 16 elevado a 3 quartos, eu posso escrever isso como sendo a raiz quarta de 16 elevado ao cubo. E a raiz quarta de 16 elevado ao cubo é a mesma coisa que a raiz quarta de 216. Será que existe a raiz quarta de 216? Ou seja, será que existe um número que ele vezes ele vezes ele vezes ele dá 216? Para mim fazer isso, eu posso até tentar fazer a decomposição do 216, né? Para descobrir qual que é a raiz quarta. Mas eu vou perceber que não tem número que elevado à quarta potência de 216. Vai ser um número irracional a resposta. Então, como não é um número inteiro a resposta, a gente deixa assim, né? Não precisa a gente fazer outra coisa. A própria questão diz que é só para simplificar. Aqui está bem simplificado já, né? Letra B. Raiz, aliás, eu já estou falando na raiz, né? Eu já vou falando na resposta. Mas primeiro eu tenho 9 elevado a 3 meios. Então, quando nós temos aqui, né, uma potência com expoente na forma de fração, eu sei que aquele 2 ali vai virar o índice da raiz e o 3 vai virar o expoente do 9. Bom, aqui eu consigo fazer uma pequena simplificação, né? Porque olha só, 9 ao cubo é a mesma coisa que 9 vezes 9 ao quadrado, que aqui tem 1. E aí, como eu tenho uma raiz quadrada, eu consigo simplificar um pouquinho, vai um 9 para fora e fica lá dentro uma raiz quadrada de 9, certo? Só que eu também consigo calcular a raiz de 9, né? Raiz de 9 é 3, e aí 9 vezes 3, 27. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. Letra C, 27 elevado a 4 terços. Já sei que isso vai ficar a raiz cúbica do 27 elevado na quarta potência. E aí é o mesmo caso da questão anterior, olha só. Eu sei que o 27, ele é a mesma coisa, né? O 27 na quarta, ele é a mesma coisa que 27 ao cubo vezes 27 na primeira potência. Logo, quando eu escrevo isso, eu consigo fazer essa simplificação. Esse 27 vai para fora e lá dentro fica a raiz cúbica do 27. Só que a raiz cúbica do 27 é 3. E aí é só eu fazer 27 vezes 3. 27 vezes 3, 81. Na letra D, é algo um pouquinho parecido. 1 sobre 25 elevado a 1 meio, né? Então, vai virar uma raiz quadrada de 1 sobre 25 elevado na primeira potência. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 25 é 5, 1 quinto. Letra D, mesma coisa, vai virar uma raiz cúbica do 27 sobre 64 elevado na primeira potência. O 1 está aqui, né, pessoal? Mas ele não aparece, não precisa. Raiz cúbica do 27 é 3 e raiz cúbica do 64 é 4. 3 quartos. Calculamos aí as raízes. Questão de número 24 é uma questão que pede para a gente fazer a simplificação dos radicais fazendo a decomposição, né? Ou a fatoração das raízes abaixo. Eu já deixei a resposta para vocês da letra A, B, C, D e E, que são raízes mais comuns, que vocês vão fazer toda a fatoração. São questões que a gente já fez bastante em aula e até aqui também durante a correção dessa lista de exercícios, a gente já utilizou desse processo. Já a letra F, G e H são um pouquinho mais aplicadas, então eu quero mostrar para vocês. Ó, na letra F, nós temos a decomposição feita, na verdade. Ele está 2 na sétima.
Então, como eu tenho uma raiz cúbica de 2 na sétima, eu tenho que usar estratégias para transformar esse 2 na sétima em potências que eu possa simplificar com aquele índice 3. Então, é claro que eu vou fazer assim, ó, para ficar 3 mais 1, que daí daria o 7, né? Mas quando eu escrevo com o expoente 3, eu consigo aqui simplificar. Então, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica daquele 2 que fica lá dentro. E aí fica 4 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 81, bom, 81 eu posso fazer aqui a fatoração dele, né? 81 dá por 3, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, raiz cúbica de 81 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Então, 3 ao cubo vezes 3, que aí eu simplifico essa e vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 3. Raiz quarta do 144. Bom, o 144 também é um número aqui, né, que eu posso fazer a fatoração dele. 144 dá por 2, que vai dar 72, dá por 2, que dá 36, dá por 2, que dá 18, dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, raiz quarta de 144 tem 1, 2, 3, 4, né? Vai ficar aqui pelo menos um raiz quarta de 2 na quarta vezes 3 ao quadrado. Então, fica a raiz quarta, aqui simplifica, o 2 vai para fora. Então, fica 2 vezes a raiz quarta de 3 ao quadrado. Ou dá para escrever assim, 2 vezes a raiz quarta do 9. Como 9 não tem a raiz quarta exata, né? A gente deixa assim, ok? Questão 25 pede para a gente calcular as operações fazendo as alterações necessárias. Ou seja, nós temos aqui adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Então, para mim calcular essas operações, né, eu tenho que mudar esses radicais um pouco. Porque, por exemplo, aqui na letra A eu não tenho radicais que são semelhantes. Então, o primeiro passo é deixar eles semelhantes. A gente sabe que o 63 ele pode ser dividido por 3, né? Isso aqui vai ser 21, que dá por 3, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Então, a raiz quadrada do 63 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7, ok? Mas a raiz quadrada do 252, se nós dividir ele por 2, nós vamos ter aqui 126, que também dá por 2. 126 dividido em 2, a gente vai encontrar aqui 63 de novo. E aí o 63 a gente já sabe, né? Dá por 3, que dá 21, dá por 3, que dá 7, dá por 7, que dá 1. Então, observem que a raiz quadrada do 252 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. E aí, a gente organizando melhor as coisas, lá em cima nós vamos ter aqui uma simplificação. Vai ficar 3 raiz de 7, mais, aqui fica o 2 e o 3 lá fora, 2 vezes 3, 6, vezes a raiz de 7. E aí, 3 raiz de 7 mais 6 raiz de 7, 9 raiz de 7. A letra B é a mesma coisa, a gente tem que fazer aqui a decomposição dos 3. Então, nós vamos ter a raiz do 20, né? A raiz do 20 pode ser também decomposta, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Então, o 20, né, a raiz do 20 pode ser escrito como a raiz de 2 ao quadrado vezes 5, menos a raiz do 80. O 80 dá por 2, que dá 40, que dá por 2, que dá 20, que dá por 2, que dá 10, que dá por 2, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, a raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Mais a raiz do 180. 180 dá por 2, que dá 90. Dá por 2, que dá 45. Dá por 3, que vai dar 15. Dá por 3, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5.
Fazendo aqui algumas simplificações, a gente consegue aqui diminuir um pouco as coisas. E a gente vai ter 2 raiz de 5 menos, aqui vai ficar 4 raiz de 5, porque vai 2 vezes 2 lá fora, mais 6 raiz de 5, né, porque vai 2 vezes 3 lá fora. 2 raiz de 5 menos 4 raiz de 5 fica negativo 2 raiz de 5. E se eu tenho negativo 2 raiz de 5 mais 6 raiz de 5, eu ainda fico com 4 raiz de 5, ok? Vou apagar aqui essas aqui, aí vocês podem anotar depois, né? É só pausar o vídeo aí no caso de vocês que é mais fácil. Partindo aqui para as próximas, estamos chegando no final. Essa lista de revisão foi grande, né? Nossa, é para tirar 10 aí nas próximas avaliações. Na letra C, nós temos a raiz do 16. Bom, o 16, a gente sabe que ele é 2 na quarta, né? Que dá 2 aqui, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, ele é 2 ao cubo vezes 2, né? Então, vou escrever aqui, ó. Raiz de 16 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Agora, eu não estou formando quadrados porque eu estou falando de raiz cúbica. Mas, a do 128, bom, 128 dá por 2, que vai dar 64, que dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que dá 16. E agora a gente já sabe, né? Vai ficar assim. Bom, então a raiz cúbica do 128, como é raiz cúbica, ó, 2 ao cubo vezes 2. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Mais, agora é menos, né? Raiz cúbica do 54. Então, 54 dá por 2, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Opa, errei aqui. Vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2. 3 ao cubo vezes 2, que é igual a... Aqui simplifica, fica 2 raiz cúbica de 2, mais... Aqui simplifica, fica 2 vezes 2 lá fora, então fica 4 raiz cúbica de 2, menos 3 raiz cúbica do 2, né? Fazendo aqui as operações, nós vamos ter, então, 2 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2, fica 3 raiz cúbica de 2, né? 2 mais 4, 6, menos 3, 3. Facinho, né? Então, aqui nós tínhamos algumas operações envolvendo adição e subtração. Na letra D e E, a gente tem multiplicação e divisão. Então, como todas elas aqui são raízes quadradas, facilita um pouco a nossa vida, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 15 é raiz de 30. E raiz de 30 vezes raiz de 30 fica raiz de 900. E a raiz de 900 é 30. Porque 3 vezes 3 é 9. Então, 30 vezes 30, 900, né? Letra E. 648, a raiz do 648 dividido por 6. Bom, 648 dá para dividir em 6, porque as duas aqui são raízes quadradas. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 108, que é a divisão, né? 648 dividido em 6. Vamos fazer aqui divisão, só para relembrar um pouquinho? Ó, 648 dividido em 6. Pega aqui o 6. 6 vezes 1 é 6, sobra 0. Baixa o 4. Ah, não deu aqui para a gente dividir o 4 pelo 6, né? Então, para mim poder baixar o 8 também, eu tenho que colocar mais um 0. Aí dá 48. E aí, 6 vezes 8, 48, sobra 0. Bom, então, quanto que é a raiz do 108? O 108 também eu posso fazer aqui a simplificação, né, pessoal? 108, eu posso aqui dividir ele por 2, que vai dar 54, que dá por 2, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Portanto, a raiz de 108 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3, ou seja, aqui simplifica, fica 2 vezes 3 lá fora, 6 raiz de 3. Ok? Então, a 25 é uma questão mais aplicada, né? Que a gente precisa pensar mais. São
questões mais extensas, né? Cálculos mais extensos, que a gente sempre tem que cuidar para fazer devagar, para não se confundir, principalmente na hora da divisão e das multiplicações. E a última questão, que é a 26, relembrando aí os últimos conceitos trabalhados nas aulas anteriores, que é a racionalização. Então, quando nós temos a racionalização de denominadores, existem 3 casos que a gente estudou, né? Quando nós temos raiz quadrada embaixo, quando nós temos raízes cúbicas ou maiores que essas, e quando nós temos soma ou subtração de radicais. Então, aqui eu tenho bem certinho os 3 casos para a gente relembrar um pouquinho. Vamos lá? Primeiro passo, então, eu copio novamente de raiz, não precisa copiar de novo porque eu vou escrever por cima, e eu multiplico ela aqui pela própria raiz que eu tenho embaixo, né? Quando eu tenho só raiz quadrada. E aí vai ficar 13 vezes a raiz de 6, 3 raiz de 6. Raiz de 6 vezes a raiz de 6, raiz de 36. Como a raiz de 36 é 6, eliminei a raiz do denominador. Mas aqui eu ainda posso fazer uma simplificação, né? Tanto o 3 quanto o 6, eu posso vir aqui e simplificar eles por 3, né? Quando eu faço essa simplificação por 3, eu vou encontrar uma raiz de 6 sobre 2. E aí está simplificado ao máximo. Letra B. 4 sobre 3 raiz de 2. Então, só multiplicar aqui o numerador e o denominador pela própria raiz de 2, né? Então, vai ficar o seguinte, fazendo a multiplicação. 4 vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. 3 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 3 vezes a raiz de 4. E aí fica 4 raiz de 2. Como a raiz de 4 é 2, fica 3 vezes 2 lá embaixo. Então, fica 4 raiz de 2 sobre 6. E aqui, novamente, né, o 4 e o 6, eu posso simplificar eles por 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 raiz de 2 sobre 3, simplificado ao máximo. A letra C é o segundo caso, né, da racionalização, que é quando a gente não tem raiz quadrada, quando eu tenho raiz cúbica ou mais que isso. Então, o que a gente aprendeu a fazer? Eu vou multiplicar de maneira estratégica pela raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado. Porque daí o que vai acontecer? A gente sabe que vai somar os expoentes na hora da multiplicação para poder simplificar, né? Ó, uma vezes isso é tudo isso. Sobre. Agora, raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado, isso aqui vai dar uma raiz cúbica, né? Eu vou fazer aqui a multiplicação. Sim, vou ter uma raiz cúbica de 6 vezes 6 ao quadrado, né? Que é a raiz cúbica. E aí, o que vai acontecer? Ali embaixo, eu vou ter uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui tem 1. 1 mais 2 fica 6 ao cubo. E aí, quando fica esse 6 ao cubo, né, eu consigo extrair a raiz do 6 ao cubo. Vai ficar o 6. Então, aqui o resultado vai ser raiz cúbica de 6 ao quadrado, que eu posso até escrever 36, se eu quiser, sobre 6. Então, simplifiquei ao máximo, né? Fiz a racionalização, eliminei a raiz do denominador. Fazendo aqui a letra D e a letra E, nós temos na letra D e a letra E aquele processo que é um pouco maior, que é quando eu tenho uma raiz, né, se somando com outro número ou com outra raiz. Então, o que a gente faz? A gente aprendeu a multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar o de cima e o de baixo por 2 menos a raiz de 2. Conjugado é justamente isso, né? A gente trocar esse sinal. E por que eu vou multiplicar pelo conjugado? Também é uma estratégia para que eu cancele a raiz depois. Porque, olha só, uma vezes isso vai dar tudo aquilo, né? Então, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre. Aqui a gente consegue enxergar o produto de uma soma por uma diferença. É aquele produto notável lá, né? Produto da soma pela diferença. Quando eu tenho o A mais B vezes o A menos o B, eu posso fazer direto o A elevado ao quadrado menos o B elevado ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado ali. Lá em cima fica 2 menos a raiz de 2. E aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4 menos raiz de 2 ao quadrado, fica 2. E aí fica 2 menos a raiz de 2 sobre 2. Eu não posso fazer simplificação aqui, pessoal, porque é menos aqui em cima, tá? Se eu fosse um vezes aqui, ó, aí eu podia simplificar o 2 com o 2.
Mas como ali é um menos, eu tenho que deixar assim, tá bom? E na letra E, o último caso, né, nós temos o seguinte. Eu vou multiplicar também pelo conjugado. Então, eu vou copiar aqui embaixo, porque senão vai apertar. Eu vou multiplicar por raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 menos mais raiz de 2, né? Que é o conjugado do que tem ali. Aqui, eu vou deixar assim. Fica 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Depois eu posso tentar fazer aqui essa multiplicação, mas eu não vou fazer já pelo seguinte, ó. Aqui embaixo é o produto de uma diferença por uma soma. Então, utiliza aqui o produto notável. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí aqui cancela. Vai ficar 2 vezes raiz de 3, quando eu fizer a multiplicação, se eu quiser. Eu vou deixar assim, ó, vou fazer 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 3 menos 2, que dá 1, né? Então, fica 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 1. E aí, sobre 1 nem precisa aparecer, né? E aí, se eu quiser, eu posso sim fazer a multiplicação, né? 2 vezes a raiz de 3, 2 raiz de 3. E 2 vezes a raiz de 2, positivo 2 raiz de 2. Então, resolvido aqui a questão 26, que era uma questão que envolvia racionalização, ok? Então, pessoal, corrigimos aí todas as questões do material, né, que vocês tinham de revisão para avaliação. Espero aí que vocês tenham gostado dessa correção, espero que tenha ajudado a revisar os conteúdos e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais, pessoal!